tive uma referência de uma fotógrafa chamada Eliara Andrade, que é uma fotojornalista que trabalhou nas grandes mídias. E em 2012 para 2013, ela fez uma exposição ali no Centro Cultural Vergueiro, de mulheres no futebol. Era na época da Copa, então não era 2013, era 2014. Das mulheres na Copa. E eu olhei para uma foto dela, eu achei muito emblemática. Era uma foto de uma mulher, de várias mulheres religiosas, elas eram freiras, jogando futebol num convento. Aí eu olhei para aquela foto, eu estava com a minha filha, eu falei assim, um dia eu vou trabalhar com essa mulher. Entendeu? Eu vou trabalhar junto com ela. E ela era a única mulher preta na exposição, única fotojornalista preta, entendeu? Diante de outras fotojornalistas. E, passado alguns anos, nós nos conhecemos e hoje eu trabalho com ela. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. O meu nome é Iná Henrique Dias, eu sou fotojornalista há basicamente 10 anos. Comecei na fotografia de rua e depois fui para o fotojornalismo. Por que o fotojornalismo? Porque eu sempre tive aquela curiosidade de saber os bastidores de um jornal. Eu sempre gostei muito de ler. Eu vi de uma família de leitores na qual o meu pai, ele era um incentivador dessa questão da leitura do jornal, de como funcionava um jornal. Então, eu cresci com isso, tá? Eu comecei na fotografia por hobby, porque eu já tinha uma profissão, tá? Eu já trabalhava nessa profissão, mas eu queria ter outra, eu não me sentia satisfeita. Então, eu fui para a fotografia. Resolvi estudar, porque eu acho muito importante para quem vai para o fotojornalismo, tem que estudar, a pessoa tem que se dedicar, ela não tem só que ficar na teoria, ela tem que ir para a prática. Então, a partir disso, eu resolvi fazer um curso técnico de fotografia. A partir desse curso técnico de fotografia, eu desenvolvi um projeto no lado da cidade de São Paulo, fotografando durante 10 anos o atual Parque Minhocão e suas diferenças ao redor desse tempo, quais eram as suas diferenças no modo arquitetônico e urbanístico, como essas diferenças elas modificaram o meio ambiente e a comunidade no entorno, tá? Então, eu achei muito importante desenvolver esse projeto. Ele me deu base para que eu sou hoje, tá? Eu vou falar sobre a introdução do fotojornalismo. O que é o fotojornalismo? O fotojornalismo, ele tem uma função diferenciada da fotografia de arte. O fotojornalismo é uma fotografia que passa uma informação e um olhar crítico sobre determinado assunto para uma determinada sociedade. Então, o que é o fotojornalismo? O fotojornalismo é um ramo da fotografia e as imagens produzidas para esse nicho, elas têm que ser claras, elas têm que ser objetivas e obter o máximo de informação possível, tá? Outra forma de você descrever essa forma de fotografia é através da sua função. Qual que é a função do fotojornalismo? É combinar as técnicas de fotografia e a capacidade de descrever as imagens com olhar crítico e caráter informativo do fotojornalismo e do jornalismo. O fotojornalismo, ele é um gênero da fotografia. O fotojornalismo, diferentemente da fotografia, ele visa passar uma informação, tá? E um olhar crítico de determinado assunto da sociedade. Esse gênero começou a ser praticado no final de 1880, no jornal Daily, tá? De Nova York. Foi a partir desse jornal que foi cunhado esse termo, fotojornalismo,
que também não deixa de ser uma arte. O fotojornalismo é uma arte, tá? Uma arte de você passar uma notícia através de uma imagem. A questão da história do fotojornalismo se funde com a questão também do início das publicações. As revistas, elas tinham a questão da imagem junto com o texto escrito. Então, o fotojornalismo, ele surgiu através disto, através do uso da escrita com as imagens. E, a partir desse tempo, nós começamos a ter, aqui no Brasil, uma safra de fotojornalistas muito importantes que fizeram parte da história. Parem um pouco e deem uma olhada na apostila, que temos algumas referências. Se vocês quiserem saber mais, pesquisem, porque eles são muito bons. O que me chamou muita atenção no fotojornalismo foi, hoje em dia, eu trabalhar com alguns fotojornalistas que foram referência, tá? Que nem a Marlene Bergamo. Marlene Bergamo, eu já fiz vários projetos com ela. E, inclusive, se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar na internet o projeto do Lula, da posse do Lula, que nós participamos, que foi que nós cobrimos a posse, algumas fotógrafas aqui em algumas regiões do Brasil, eu, ela e mais outras em Brasília, documentamos a posse do Lula e essas fotos, elas foram divulgadas, elas foram lançadas em algumas exposições a nível nacional. Tá? Eu trabalhei com a Marlene Bergamo, e essa foto da Marlene Bergamo é uma foto emblemática. Eu acho essa foto que ilustra a apostila, uma foto emblemática, que é uma foto de uma manifestação, onde o manifestante, ele é detido pelo policial. Tá, aí a gente tem as diferenças da fotografia jornalística e outras formas de jornalismo. A gente precisa saber que dentro do fotojornalismo, a gente tem muita diferenciação entre as formas de fotojornalismo. Por exemplo, fotojornalismo social. O que é o fotojornalismo social? Fotojornalismo social são aquelas fotos, são aquelas pautas que a gente faz de acordo com a sociedade, tem sempre a ver com algum movimento da sociedade, alguma manifestação de cunho social, alguns movimentos sociais, algo que chame atenção na sociedade, tá? E mereça ser documentado. Então, o fotojornalismo cultural, ele visa trazer para a sociedade aspectos das manifestações culturais vigentes de um determinado povo ou de uma determinada sociedade, tá? Eu, particularmente, eu sempre fotografo, eu gosto muito dessa parte do fotojornalismo cultural, porque é um fotojornalismo que não é muito explorado, tá? Fotojornalismo, nós vivemos em um país muito rico culturalmente, mas determinados aspectos do fotojornalismo cultural a gente não sabe. Eu também me mostro ignorante, também.
A gente sempre tem que aprender, estudar e conhecer novos aspectos dessa forma de jornalismo. Eu vou contar uma história sobre o fotojornalismo cultural, tá? Eu fui convidada a fazer uma pauta de uma comunidade de origem islâmica que eu não conhecia até então. E foi uma das melhores pautas da minha vida. Essa pauta resultou em livros, resultou em palestras e resultou em eu estar aqui hoje falando com vocês, tá? Então, eu fui convidada para fazer essa pauta no final de semana. Iná, vamos fazer essa pauta. Era uma pauta sobre uma comunidade islâmica de origem senegalesa que existe na cidade de São Paulo. Aí eu falei assim, nossa, vou fazer essa pauta, que ótimo. Chegando lá, eu presenciei que não era tão simples assim. Que determinadas pautas que você vai fazer, você tem que ter determinadas posturas, você tem que respeitar determinados modos de vida de outras comunidades. Então foi assim, cheguei lá, eu não estava de hijab. O que é o hijab? Hijab é um véu. E para eu fotografar os homens, eu teria que usar esse hijab, tá? Esse véu, senão eu não poderia adentrar no espaço onde eles estavam, tá? O espaço que eles estavam, os homens ficam, não é o mesmo espaço que as mulheres ficam, certo? Aí, tudo bem, eu estava com uma colega, a colega me arrumou um lenço, aí eu coloquei esse hijab e consegui adentrar nesse espaço. Mas também, para você adentrar nesse espaço, você tem que tirar os tênis, porque esse espaço é um espaço sagrado. Ok, tirei o tênis, meu par de tênis, aí fui documentar. Passei uma tarde documentando, foi a melhor coisa da minha vida. Por quê? Porque eu aprendi muito, algumas singularidades dos povos que vieram escravizados para o Brasil, eles ainda mantiveram essa singularidade, entendeu? Tem muitas coisas que nós fazemos que vai de encontro à população islâmica subsaariana, tá? Por que subsaariana? Porque é abaixo do deserto de Saara. Senegal fica abaixo do deserto de Saara. Então, essa comunidade de muçulmanos de origem senegalesa, eles praticam um tipo de islã diferente dos muçulmanos de origem do norte da África e de origem do Oriente Médio. É totalmente diferente. Eu aprendi muito, foi uma riqueza de conhecimento que eu aprendi nessa tarde, tanto que anos depois eu também continuo a fotografar todos os anos essa comunidade. Ela diminuiu bastante, por quê? Hoje em dia, muitos desses imigrantes, eles foram para outros países devido à recessão no Brasil. Eles migraram para os Estados Unidos, tá? Então, hoje em dia, essa comunidade é bem menor, porém, essa festividade que ocorre uma vez ao ano, que é de homenagem às boas-vindas que a população, que o Brasil, a forma com que o Brasil acolheu, eles fazem isso em homenagem a nós brasileiros, pela forma que nós acolhemos eles, e também é uma homenagem a um sheik que participou da libertação do povo senegalês da invasão francesa. Na fotografia, a gente tem que viver de momentos. Nesse dia que eu fui fotografar essa comunidade de origem islâmica, por volta das 17 horas, eles estavam virados para a Meca, onde há a principal oração do dia. E nós estávamos no térreo, eu e a minha amiga. Aí nós subimos pelas escadas, fomos até o primeiro andar para fotografá-los virados para a Meca, orando. Então é de suma importância que a gente, que enquanto fotojornalista, nós saibamos a hora exata de se bater uma foto, aquela foto que você sabe que vai ficar eternizada, certo?
Porque essa foto, todo mundo me pergunta, onde você fez essa foto? Essa foto foi feita no Brasil, essa foto foi feita... Não, essa foto foi feita na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, tá? Com uma comunidade que muitas vezes as pessoas não conhecem, tá? Que é a comunidade islâmica de origem senegalesa. E a festa se chama Gran Magal Toba, que é em homenagem também à cidade de Touba, que fica no Senegal. As pessoas confundem muito a questão do fotojornalismo com a fotografia documental, entendeu? A fotografia documental, ela requer um tempo. Muitas vezes são projetos. É uma fotografia de ramo mais artístico que o fotojornalismo entre si, entendeu? Muitas vezes as pessoas confundem. Um dia desses eu estava discutindo com um amigo meu, se você fotografar blocos de carnaval, entraria no fotojornalismo ou na fotografia documental? Fica essa pergunta. Na fotografia documental, você fotografa algo durante certo período. Já no fotojornalismo, não. No fotojornalismo, você tem que encontrar algo que remeta, que seja algo que dê visibilidade, igual a questão que eu falei de um amigo meu, que eu estou retratando para vocês, de um amigo meu que me pediu uma opinião sobre uma fotografia que se tratava sobre a desigualdade social. Enquanto umas pessoas estavam pulando o carnaval no bloco, um rapaz estava catando latinhas. Isso mostra que a nossa sociedade é extremamente desigual. Enquanto uns trabalham, outros estão se divertindo. E o documental disso é extremamente importante. Eu posso falar também de algumas coisas, eu tenho uns exemplos de fotografia documental, que eu gosto também eu gosto de trabalhar com projetos também, paralelamente ao fotojornalismo. Eu gosto de projetos. Então tem alguns blocos de carnaval que eu fotografo há alguns anos, tá? E eu acho de suma importância porque você vai vendo também a mudança desses blocos, como que esses blocos vão mudando a partir dos anos, as temáticas desses blocos. É muito importante, eu acho. Eu acho muito importante você, além do fotojornalismo, você ter outro nicho para você explorar um pouco a fotografia. Agora eu vou falar sobre o fotojornalismo esportivo. Fotojornalismo esportivo, cobrir eventos de cunho esportivo e passar para a sociedade esse tipo de manifestação, tá? É de suma importância a gente não ficar focado em um determinado esporte quando se faz o jornalismo esportivo, a gente ter uma gama de diversidade desses esportes, porque muitas vezes o que eu percebo? Às vezes, a maioria dos fotojornalistas, eles ficam presos a um determinado esporte, sabendo-se que a gente tem muitos esportes a serem cobertos, muitos esportes a serem documentados, tá? Então, assim, é muito importante que haja esse domínio, tá? Essa diferenciação que o esporte, ele é importante em todos os seus aspectos, em todas as suas modalidades, tá? Dentro do meio esportivo, o que se pressupõe? Que não tem muitas mulheres no fotojornalismo esportivo. Você vai a determinados lugares, principalmente a estádios, você não vê fotojornalistas mulheres. E eu tenho uma história muito legal para contar para vocês. Entre 2022 e 2023, eu fui convidada para fotografar as finais da Taça das Favelas. E assim, foi uma realização de vários sonhos. Primeiro, que eu nunca tinha trabalhado com a CUFA. Eu nunca tinha trabalhado com a Central Única das Favelas. Segundo, que eu nunca tinha adentrado em ambientes esportivos. Eu nunca tinha feito o fotojornalismo esportivo. Então, assim, foi uma experiência única. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu fui a única mulher preta que estava no local.
Isso daí é um fato para ser lembrado. Eu fui a única mulher, porque nesse meio há um contingente enorme de homens. Então, muitas vezes, você é a única mulher. E, assim, foi, assim, espetacular. Foi uma... Eu aconselho a todas as meninas que adentrarem no fotojornalismo, fazerem fotojornalismo esportivo, porque você ganha uma experiência... É uma experiência única e você ganha muito conhecimento de como se posicionar dentro do campo, de como ver que o esporte também ele é algo agregador, que é algo que muitas vezes traz imagens excelentes. Então, assim, foi muito bom mesmo. É uma experiência que eu recomendo para todos fazerem uma vez. E para melhorar o portfólio também, que é muito importante a gente também ter essa questão da diversidade do portfólio enquanto fotojornalista. Muito importante também ressaltar que a gente no fotojornalismo esportivo, a gente trabalha com a questão da velocidade, da imagem parada, da imagem em movimento. Lá na frente a gente vai rever, tá? Novamente, não saia daí que a gente vai rever novamente essa questão da velocidade. É uma experiência única e de muito aprendizado. A fotografia artística é uma fotografia que vai mais para o lado da arte. O nome já diz, fotografia artística. Fotografia que remete à arte. É diferentemente, não que o fotojornalismo não seja uma arte, mas a fotografia artística, ela tem um outro conceito. Ela desperta uma outra emoção em quem está vendo. Uma pausa. Dá uma olhadinha no trabalho da fotógrafa chamada Ellen Salomão. É uma fotojornalista soteropolitana que faz um trabalho belíssimo resgatando a sua família e as relações afetivas dela.